Estamos chegando com mais uma edição do podcast Prefeitura Presente. E o nosso convidado especial de hoje é Wilson Gonçalves Vieira. Ele é secretário de Administração e Planejamento. Quero aqui agradecer, Wilson, a gentileza de aceitar o convite e vir aqui conversar com a gente sobre esse tema tão especial que é o funcionamento da Secretaria de Administração e Planejamento no município. Bem-vindo, Wilson. É um prazer todo nosso estar aqui no Oitimba, para que a gente possa estar conversando aqui. É muito importante a função de um município onde funciona bem uma Secretaria de Administração e Planejamento. Estamos aqui para dar a nossa palavra de amiga ao Oitimba, aos amigos ouvintes de Timbiras. E Wilson, muita gente não sabe, né? Principalmente os mais jovens, mas você já foi vereador por vários mandatos, já foi presidente da Câmara também por várias vezes e prefeito, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Menig e ouvintes, nós já tivemos a nossa função de vereador nesse município por 5 mandatos. Trabalho muito árduo em um município como o nosso. Função essa que eu exerci com muito orgulho, respeitando as famílias, respeitando a política. Nesses mandatos de vereador, também assumi a presidência da Câmara, por 4 oportunidades. É uma atividade de presidente da Câmara de 4 mandatos, não é para qualquer um. E também tive uma oportunidade em 2002 de exercer a função de prefeito interino por 28 dias, numa eleição fora de época em 2002, do dia 11 de maio, né, até o dia 7 de junho. E Wilson, hoje o nosso assunto aqui é falar da Secretaria de Administração e Planejamento. Tendo em vista você estar secretário dessa pasta tão importante, eu queria que você explicasse para a gente qual o papel da Secretaria de Administração e Planejamento na gestão pública do município. Menig e amigos aqui do Oitimba, a Secretaria de Administração e Planejamento é uma das secretarias mais importantes do município, porque ela é a secretaria-geral, onde administra, sobretudo, um planejamento de todas as secretarias em conjunto com a gestão e, ao mesmo tempo, administra o quadro de pessoal, em conjuntamente com todas as secretarias, nos serviços públicos e, principalmente, nos serviços essenciais, observando os direitos do servidor, os deveres e preservando o município. Agora, Wilson, você acaba sendo o secretário que administra o maior patrimônio do município, né, que são os servidores. O servidor público municipal é o maior patrimônio do município, porque o servidor público é quem desenvolve as principais atividades dentro da vida administrativa do município, a vida efetiva do município. Então, o servidor, ele não é do gestor, ele é do município. Acima de tudo, ele tem que zelar pelos seus serviços, seus direitos, cumprindo o seu dever para que a imagem do município também seja protegida. Porque o servidor tem que proteger o município. E o município e a administração tem que proteger o secretário. É aquela velha história. Dá direito a quem tem direito, mas também dá o dever para quem tem o dever de fazer cumprir suas obrigações. E Wilson, no final de uma gestão, tem aquele período de transição, né? Exatamente, forma-se uma equipe de transição e uma das secretarias que participa dessa transição é exatamente a administração. E logo que o novo gestor assume, tem a primeira função, o primeiro trabalho da administração e planejamento, que é exatamente fazer o recadastramento, não é isso? Um dos primeiros atos da Secretaria de Administração, após a gente assumirmos, após um levantamento prévio na equipe de transição, que a gente já toma ciente das principais atividades, a gente precisa efetivamente fazer um recadastramento geral dos servidores públicos efetivos, onde a gente possa estar buscando a situação do exercício de sua função, em que secretaria está lotado, como é que ele está, se ele está de licença saúde, licença sem vencimento, licença prêmio, férias, etc., para que a gente efetivamente possa fazer com que as demais secretarias possam funcionar adequadamente nos serviços públicos essenciais e os principais atividades.
Agora, Wilson, muita gente não gosta, né? Diz, toda vez que entra o prefeito tem esse negócio chato, que é fazer recadastramento, a gente é obrigado a ir lá e tal. Mas é uma ação extremamente necessária, né? A principal atividade no início de uma gestão é conhecer o seu maior patrimônio, que é o servidor público, para que adequadamente possa funcionar plenamente vinculado a todas as secretarias. Aí o recadastramento é onde você pode identificar as possíveis irregularidades. Alguns vícios de administração a gente pode identificar dentro de um recadastramento, onde a gente pode, após a análise desse recadastramento, adequar, ver os servidores que estão fora de atividade ou que estejam com a licença vencida, esteja próximo a vencer, e a gente buscar esse servidor para que ele exerça a sua função plenamente. Agora, esse trabalho é um trabalho realmente muito minucioso. Eu acho que ele é necessário, essa questão, a importância dele é exatamente essa que você falou, né? O secretário de administração, ele precisa saber quem é o servidor, onde ele está, né? De que forma que ele está, se está apto a trabalhar, para que realmente a máquina possa, porque o servidor público ele é a principal ferramenta da máquina para ela, é o principal combustível para a máquina funcionar, não é isso? Hoje em Tibiras nós temos aí mais de 800 servidores públicos efetivos, né? Aí você vê a nossa cabeça de um secretário de administração, fora os contratados e comissionados. E aí a gente precisa estar bem atento nessas atividades de todo mundo, para que você não possa prejudicar ninguém e nem possa beneficiar. Você tem que ficar no balanço. Fazer com que? Por quê? O secretário de administração, Romenig, ele é o gerente do servidor, mas acima de tudo, ele é gerente do servidor do município também, porque é os dois lados. Você tem que proteger o servidor, como eu já falei anteriormente, mas também tem que proteger o município, que é a principal razão de ter o servidor público, é o município, que é a mãe de tudo. Agora, Wilson, o município tem várias secretarias, né, para poder trabalhar, para poder funcionar e atender a população. Mas quem gerencia todos esses servidores efetivos e comissionados é exatamente a administração, não é isso? A gente administra efetivamente todos esses servidores, examinando os benefícios que eles requerem, os direitos que eles têm, conjuntamente com as secretarias, porque a gente desloca esses servidores para as secretarias dentro das suas necessidades e, eventualmente, esses servidores, no momento que não for possível estar servindo em alguma função, ele retorna à Secretaria de Administração. E aí é necessário que a gente tenha uma atenção muito especial para esse trabalho. Visto como que vocês hoje organizam esses servidores, assim, como que vocês já têm um computador com um programa específico para gerenciar essa questão desses servidores, ou ainda é de forma manual? Como é que vocês ainda trabalham com isso? Romenig, eu creio que todos os secretários de administração que já passaram, todos vêem essa dificuldade da gente administrar a vida ativa de um servidor manualmente. E nós, quando entramos, nós fizemos um recadastramento já em um sistema onde os servidores apenas levavam sua documentação escaneada e já ficando lá num programa, especificamente, porque nós temos um plano que não é meu, já era do nosso vice-prefeito, que é Edmundo, para que a gente pudesse fazer um sistema de informatizar a vida ativa de todo o servidor público, para facilitar a vida do administrador e a vida do servidor. E nós precisamos fazer com que isso aconteça, porque hoje é uma realidade. A informática, a informação, a tecnologia, e hoje a gente precisa avançar. E nós já temos esse planejamento, já levamos para a mesa do prefeito, está incluída no nosso plano plurianual de orçamento para que a Secretaria de Administração, município de Timbiras, informatize toda a vida ativa dos servidores. E não só dos servidores, como de todos os serviços. Porque nós estamos entrando para esse caminho, o caminho da informatização, onde todos os serviços do município sejam oferecidos
de forma transparente, bem rápida, de forma de que tenha acessibilidade. Essa informatização ela é necessária e importante porque eu acredito que com esses dossiês, né, aquelas pastas bem antigas, que se guarda de hoje aqui, na outra gestão já bota para ali, isso com certeza deve ter gerado algum prejuízo para algum servidor, alguma informação deixou de ser passada de uma gestão para outra, e isso acaba prejudicando de certa forma. E com essa informatização isso vai acabar porque está lá no sistema e é só acessar o sistema e tudo vai estar lá, né? Com certeza, Romani. A gente tem conhecimento da dificuldade que teve o secretário Edmundo quando assumiu em 2017. A tarefa dele foi bastante árdua, com toda a equipe que ele montou, para poder remontar o dossiê desses servidores, devido à ausência de algumas informações. Nós tivemos informações de documentação na administração anterior à do Dr. Borba, que documentação foi queimada, a ausência de programas fundamentais para que a gente pudesse ter informação básica da vida ativa desses servidores. A gente tem dificuldade até hoje. Até hoje a gente tem essa dificuldade. Talvez isso aí seja o grande entrave para que a gente possa efetivamente colocar todos os direitos desses servidores dentro de uma informação digitalizada. Wilson, vocês têm tipo assim, porque você é o secretário de administração, mas você não vai ficar resolvendo os problemas menores, né? Eu acredito que você tem uma equipe ali, bem ali na frente, na entrada da prefeitura, né? Que dá suporte a esse servidor para qualquer tipo de informação e até mesmo resolver alguns problemas, não é isso? Nós temos a nossa equipe de frente, onde nós temos a distribuição de pessoas a partir do arquivo morto, dentro dos dossiês, dentro da junta médica, que também é atividade da Secretaria de Administração, e várias atividades são desenvolvidas pela nossa equipe. Mas a gente está lá presencial, efetivamente, orientando e buscando aprender junto com todo mundo, porque a gente não nasce sabendo. E aí, com essa equipe, a gente vai tentando diminuir o menor erro possível que possa prejudicar o servidor público. Wilson, a gente sabe que o servidor, assim como qualquer outro tipo de profissional, ele precisa tirar férias, ele precisa tirar licença-prêmio, ele precisa tirar licença sem vencimento, ele precisa de um atestado médico. De que forma é que o município hoje está assistindo essas pessoas com relação a férias, primeiro? Com questão de férias, eu encontrei já um dossiê dos servidores bastante organizado, mas a gente sente ainda que no passado ainda existe falta de algum documento referente a férias, mas a gente tem buscado contemplar todo o servidor público com suas férias adequadamente, porque as férias ela é um direito do servidor e que dentro do Estatuto do Servidor nós temos um artigo que diz que o servidor não pode acumular mais do que 2 férias acumuladas. E nós estamos, a partir de que nós entramos, nós estamos buscando para que esse servidor não seja prejudicado num direito fundamental, que é o direito das férias. Nós estamos em colegiado com um determinado secretário, dando esse direito para o servidor que tem. Agora, com relação aos quinquênios, né, a licença-prêmio, como é que funciona? Como é que o servidor faz para ter acesso? Qual é o passo a passo disso? Romenig, o quinquênio foi um avanço que foi dado por servidor. A cada 5 anos, né, ele tem direito num adicional por tempo de serviço. E esse após o servidor completar os 5 anos, ele tem direito em 1% sobre o seu salário, né? E esse é um direito que a gente tem dado, mas tem sentido, depois que eu cheguei como secretário, nós temos sentido essa dificuldade. E recentemente a gente tem encontrado algumas ações judicializadas de servidores que se entende, se encontraram o direito de requerer esse benefício. E eu entendo que esse benefício já está sendo pago. Já está sendo pago. E a gente vai aguardar a justiça se pronunciar a respeito disso, mas a gente fica muito triste quando a gente observa que o servidor já está sendo beneficiado por um benefício e ele encontra uma forma jurídica de requerer uma coisa que já é beneficiado. Mas é um direito que o servidor tem e o município de Timbira vem dando esse direito
a todos os servidores nesse benefício, porque é uma conquista do servidor. E essa questão da licença-prêmio, também relacionada ao quinquênio, a cada 5 anos ele tem direito a um período de descanso. Como é que funciona isso? A licença-prêmio, o próprio Estatuto do Servidor, que hoje é uma cartilha, é para ser uma cartilha do servidor e uma cartilha do secretário de administração. Ele tem que estar muito atento a esse Estatuto do Servidor, porque é ali onde direciona todo o direito e dever dos servidores. E a licença-prêmio é um prêmio, né? O nome já diz, é um prêmio por assiduidade, pelo bom serviço prestado que os servidores têm. Todo servidor tem direito, sim, entre aspas, né? Porque existem alguns critérios dessa licença-prêmio. A licença-prêmio tem alguma coisa que diz na lei que quando você tem uma licença de acompanhante, você não terá direito à licença-prêmio naquele período de 5 anos. A quantidade de falta também se você é um servidor que não tem a sua frequência normalmente, tem critério de modificar o tempo da licença-prêmio. Mas é um direito que nós, ao entrarmos ali na Secretaria de Administração, nós estamos analisando cada dossiê, cada vida ativa de servidores, buscando para que esse direito seja reconhecido e dado no devido tempo, antes mesmo dele conseguir sua aposentadoria, para que ele possa gozar desse direito, para quem tem o direito. Agora, é certo que eu não vou dizer assim, a rigor, mas existem algumas faltas, alguns tipos de licença que impede essa licença-prêmio. E Wilson, com relação ao atestado médico, Romenig, por exemplo, eu sou servidor público, e aí eu vou lá num médico particular, ou num posto de saúde, ou sei onde quer que eu esteja, aí eu vou lá e falo para o médico que eu estou precisando de um atestado de 10 dias. Como é que o município vê essa situação? Ele recebe esse atestado? Qual é a validade disso? O atestado médico é uma coisa muito complexa, né? Porque o médico é médico, né? Aí ele vai lá, nós como secretário de administração, ao receber um atestado médico, nós, como administrador, dificilmente nós teremos condições, às vezes, de ter esse poder de diagnosticar e de dar validade a um atestado. De acordo com o período de licença concedido por esse médico, às vezes é cedido a licença de imediato de acordo com a quantidade de dias, mas hoje nós temos uma junta médica, porque quem tem capacidade de analisar um atestado médico é um próprio médico. E às vezes esse atestado não é pelo médico particular, o médico de uma clínica, o médico de um hospital. Dá esse atestado a um servidor de 30, 60, 90 dias, que a junta médica vai avaliar dessa forma. Não é dessa forma que funciona. Funciona, o servidor dá entrada na sua licença médica, essa licença, de acordo com os dias que é solicitado, e a avaliação, ela é encaminhada para a junta médica. A junta médica vai fazer uma perícia, analisar o paciente e vai encaminhar de acordo com os trâmites do Estatuto dos Servidores. Às vezes ele concede os dias solicitados pelo médico daquele paciente, às vezes dá menos dias, às vezes faz um encaminhamento para uma readaptação, que às vezes é um problema, é um diagnóstico que ele não pode desenvolver aquela função que ele é efetivo, e aí a perícia médica, a junta médica que tem a capacidade real de avaliar essa licença médica. Eu vi o seu trouxe, hoje eu falando que eu ia entrevistar você, né? E aí eu trouxe uma pergunta de um servidor que quer saber o seguinte: tirou 3 licenças sem vencimentos, né? A licença sem vencimento, como quem está em casa sabe, ele não recebe, né? Ele entrou de licença sem vencimento, já está dizendo, né? Por 3 vezes, né? Ele tirou um período, voltou, trabalhou, depois tirou de novo, trabalhou e depois tirou de novo. De 2 anos cada uma. E de que forma isso pode atrapalhar ele na questão da aposentadoria dele? Romenig, isso aí a licença sem vencimento é uma licença muito complexa, porque quando a pessoa tira uma licença sem vencimento, ele deixa de contribuir. Aí ele passa 2 anos, a licença sem vencimento ele pode ser de 1 ano, 2 anos,
no máximo de 2 anos, até 3 anos, é possível se tirar uma licença de vencimento, que ela tem uma determinação no Estatuto dos Servidores, que após uma licença sem vencimento, tem um período que ele pode prorrogar, e só uma vez. Mas depois ele tem que prestar serviço da mesma quantidade do período que ele ficou afastado. Né? Ele obrigatoriamente tem que fazer isso. E aí eu entendo, é necessário que haja uma análise muito profunda nesse período de contribuição dele. Porque isso vai prejudicar ele, porque, por exemplo, ele tira 2 anos de licença, trabalha 2, aí ele vai passar mais 2 anos sem licença, efetivamente aquelas contribuições dele, daqueles 4 anos, não vai constar na pesquisa, no processo de aposentadoria, para que na hora de expedir a CTC, a certidão por tempo de serviço, aquelas informações de contribuição não vai constar. E não constando, ele vai ficar sem essas informações. Então não vai poder, a meu ver, não vai, salvo o jurídico dar um parecer contrário, mas no meu ponto de vista administrativo e analisando o estatuto, aquela contribuição não pode contar com o tempo para ele se aposentar. Evilson, agora vamos falar um pouquinho, a gente já falou de direitos, né? Agora eu vou falar um pouquinho de deveres. É muito comum na gestão pública, o secretário A solicita para a Secretaria de Administração um determinado servidor para suprir a necessidade daquela secretaria. A Secretaria de Administração vai lá no quadro de servidores, procura um servidor com aquelas características e envia para aquela secretaria. E aí o servidor começa a chegar atrasado, começa a sair mais cedo, às vezes não vem, não justifica. E isso acontece muito na gestão pública. E o que pode acontecer? De que forma o secretário pode se respaldar? Porque, assim, você mandou o servidor para ele, mas o servidor não está atendendo às necessidades dele, mas ele foi atendido como servidor. O que pode acontecer com isso aí? Como eu digo, isso aí é a situação que a gente vê. A gente tem visto isso quase no dia a dia, né? Às vezes, não é com todo mundo, tem suas exceções. E o ideal seria que nós tivéssemos o ponto eletrônico, né? E é um sonho meu também, ali na nossa administração. Essa proposta também está levando para o nosso prefeito Paulo Vinícius, para que a gente, no tempo que a gente faz, depois que a gente fizer um levantamento, um estudo, e informatizar a vida ativa dos servidores, a gente também buscar uma forma de colocar o ponto eletrônico, que é a forma de você evitar isso, parcialmente. Mas os servidores nessas características, é necessário que ele saiba que ele poderá sofrer sanções administrativas. Quem tem um conhecimento do administrativo sabe que o chefe imediato dele pode fazer uma advertência naquele servidor. Começa com uma advertência, um chamamento à atenção, olha, é a sua falha. E isso tudo tem que ser registrado. O chefe imediato daquele setor precisa registrar isso e encaminhar para a Secretaria de Administração para que isso seja colocado no seu dossiê, porque isso aí também vai servir de problema para quando ele requerer uma licença prêmio. Isso vai dar problema para ele no futuro. E possivelmente, se ele insistir com essas penalidades e usar todo o questionamento de disciplina e ele não resolver o problema dele, poderá até ser implantado um PAD, um processo administrativo disciplinar. É a regra da administração pública. Porque o secretário também tem que observar isso aí. Porque ele está zelando pela vida ativa do servidor, mas ele está zelando também pelo município. Lembrar aquela velha palavra inicial que eu falei. O servidor público efetivo, efetivo ou contratado, ele tem que pensar que ele é servidor do município. O município é quem paga ele. E ele tem que prestar o serviço. Tem que prestar o serviço para o município e zelar pelo aquele serviço. Porque ele está zelando pelo nosso município. Evilson, eu queria saber de você, hoje, com a atual legislação trabalhista, na gestão pública, o servidor, o homem e a mulher, eles se aposentam com quantos anos?
de serviço prestado. Romenig, eu não estou bem a par de toda essa regra, porque ela mudou agora recentemente, essa regra na Previdência. Mas hoje nós vivemos no IPAM, um Instituto de Previdência Própria, onde a regra é 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem, com 60 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Caso aí tem o professor, que isso diminui, é 25 anos para a mulher e 30 anos para o homem. Mas tem que ter a idade mínima para a aposentadoria. Então, de via de regra, é necessário ser avaliado um critério. Existe esse critério de, às vezes, você completa seus 25 anos de contribuição, no caso de mulher professora, mas ainda não tem a idade mínima exigida pelo regulamento da Previdência Social, que o Instituto de Previdência, ele vive de regra da Previdência Social. Ele é um instituto próprio, mas a regra é do Instituto da Previdência Social. Ele tem que obedecer. O IPAM tem que obedecer essa regra. Isso agora eu queria que você falasse, a gente já pode comemorar alguma evolução nessa questão da organização do servidor público por parte do município. Eu queria que você fizesse uma avaliação para a gente. Eu diria que sim. Não assim, porque como a Secretaria de Administração e Planejamento, a gente tem tido também uma junção com todas as secretarias, ajudar no planejamento. E esse primeiro ano da administração, a gente tem que estar ajudando a planejar o PPA, o Plano Plurianual de Orçamento. A gente pode-se dizer que apesar disso, a gente teve evolução na administração. Hoje nós temos, através desse recadastramento, essa documentação desse recadastramento está toda escaneada, toda em um sistema, já para iniciar o primeiro passo para informatizar esse sistema. Nós temos um sistema de avanço nas licenças prêmio, a gente já avançou bastante no direito do servidor na licença prêmio, já avançamos um pouco também na organização dessas férias. Nós temos aí, até o momento, não recebemos nenhuma reclamação dos setores funcional, onde está funcionando, a gente tem acompanhado o funcionamento das secretarias e estando em conversa diariamente com os secretários, observando essas atividades, para que o nosso município ajude a desenvolver a administração pública. E a própria administração do Paulo, você observa que a gente tem evoluído em início de obras, quantas obras nós temos aí em construção. Tudo isso aí é uma parte do planejamento e inclui a Secretaria de Planejamento, Administração e Planejamento. Então nós temos sim evolução. Então já tem o que comemorar, né, Wilson? Nós estamos hoje com praticamente 6 meses e 15 dias, né? E a gente já tem um avanço bastante grande. A gente não agrada a todo mundo, nós sabemos disso. O nosso perfil, a nossa história, que todo timbirense conhece, a nossa idoneidade, a nossa capacidade, apesar de ter alguma pessoa que diz o contrário, alguma página fake que tenta degrinir a nossa imagem, mas a população de Timbira sabe a nossa história, conhece o nosso perfil. Não é à toa a nossa história constituída por 5 mandatos de vereador, 4 mandatos de presidente de Câmara. Ser gestor de presidente de Câmara não é fácil, é um desafio. Fui prefeito por 28 dias. Todo mundo sabe da história de 2002, sabe o que foi que eu fiz durante 28 dias, sabe que eu tive 2 anos como administrador da Câmara Municipal, estive 2 anos também como chefe de gabinete do ex-prefeito Dr. Borba, onde a gente ajudou a organizar com mais efetividade todas as ações do prefeito, aonde pudesse ter mais transparência, aonde o serviço público pudesse ser oferecido sem discrição, com mais transparência. E a gente tem orgulho hoje de estar na secretaria, apesar dessas inconveniências do dia a dia da política, que infelizmente a inveja, a calúnia, ela sobrevive e deixa a gente, às vezes, até impotente. A vida que nós temos, a vida idônea, a nossa família que é constituída. Meu pai me criou desta forma, sempre transparente, sempre verdadeiro. E isso, às vezes, não agrada a todo mundo. A gente sendo
buscando, a gente não é 100% assim, correto, porque eu tenho falha, eu sou um ser humano. Quem é que não falha? Quem é que não erra? Atira aquela primeira pedra, né? Tem aquele verbo bíblico, né? Atira a primeira pedra quem nunca errou, Quem né? nunca errou. Mas na nossa vida, o povo de Timbira conhece muito bem. Então, talvez esteja causando inveja em alguém, a nossa forma de trabalhar. E a gente tem que agradar a maioria do servidor público, tem que agradar a população de Timbira, na sua grande maioria, com um bom serviço prestado na administração pública e, acima de tudo, o gestor público, para que a administração dele desenvolva. E se a Secretaria de Administração não desenvolver, as coisas brecam. A Secretaria de Administração e Planejamento é a mãe, é a que está na frente entre todas as secretarias em colegiado. Wilson, eu queria que você fizesse só uma análise rapidinho aqui, porque a gente sabe que, eu conversando às vezes com o doutor Antônio Borba, né, ex-prefeito, ele fala da bagunça que, segundo ele, encontrou a própria gestão inteira, né? Principalmente essa parte de organização, de documento, isso aí foi, diz que, um grande problema. Mas a gente entende que ele conseguiu, de certa forma, com muita dificuldade, vir de lá para cá organizando. Paulo assumiu agora, já encontrou melhor do que o doutor Borba encontrou, entendeu? Ou seja, a coisa só tende a melhorar, não é isso? Só tende a melhorar. E essa melhoria que nós estamos levando com a administração do Paulo e Edmundo inicialmente, já é um mérito de doutor Borba ter passado esses 8 anos colocando o município nos trilhos do desenvolvimento. O município de Timbira, se uma pessoa que passou 9 anos fora de Timbira e chega hoje em Timbira, ele vai sentir um susto de tanta melhoria que Timbira tem, no desenvolvimento que Timbira tem. Então isso foi o marco do nosso grupo político, o marco do Dr. Borba, que vai dar, Paulo e Edmundo, vai dar um seguimento. É melhor trabalhar da forma que nós encontramos do que quando o Dr. Borba encontrou. Porque eu vou te contar rapidamente aqui um episódio para te ver. Lá na Secretaria de Administração, ainda hoje, a gente encontra pessoas que prestaram serviço na administração anterior do Dr. Borba, que vai atrás de CTC, e a gente não encontra nenhum vínculo dele na Secretaria de Administração. Nem falta de informação. É incrível como é que isso aí funcionava. E por quê? Porque os programas não nos foram entregues, eu não sei como é que funcionava, e a gente fica assim, observando por que isso funcionava dessa forma. E hoje a gente ainda é criticado. Pessoas já é incompetente. E qual é a competência do que passaram e deixaram dessa forma? O legado que deixaram, né? O legado que deixaram. Quando tivesse a chance, a oportunidade, por que deixou da forma que deixou? Por que deixou os mini postos de saúde da zona rural sem funcionar? Por que deixou tudo isso? A gente se pergunta. Wilson, eu quero, aqui em nome do nosso secretário de comunicação, Arnaldo Web, em nome do nosso diretor, Torsan Frazão, em nome de toda a nossa equipe aqui, o Alisson, o homem que fica aqui por trás das câmeras, ali operando, e em nome também da população de Timbiras, porque essa sua entrevista foi muito esclarecedora. A gente quer agradecer a sua gentileza de aceitar o convite, vir aqui de livre, espontânea vontade, de peito aberto, falar para a nossa população aquilo que realmente interessa. E a gente quer dizer para você que nós estaremos sempre de portas abertas, quando você achar necessário voltar aqui. Esse podcast foi criado exatamente para isso, para a gente esclarecer a nossa população dos serviços que a gente presta como servidor público. Eu que agradeço, em nome do Arnaldo, em nome de toda a equipe, em seu nome, ou do Oitimba. A gente fica muito agradecido por essa oportunidade. Sabemos que a gente não sabe de tudo, a vida da gente é um aprendizado, e a gente tem que buscar a humildade para aprender junto com as pessoas, junto com o povo. Eu acredito que as pessoas que já me procuraram, daquela secretaria, me procuraram na rua, lá na minha residência, no meu WhatsApp, em busca de informação, atuais servidores, ex-servidores, servidores que já se aposentaram, acredito que a grande maioria, eu não vou dizer que 100%, mas quase 100% saíram de lá satisfeitos pelas informações que nós prestamos. Porque quando a gente não sabe de determinado assunto, a gente busca saber. Nossa Procuradoria tem estado
sempre dizendo que a Secretaria de Administração, que é a Secretaria-mãe da nossa Procuradoria, todos os dias eu estou na Procuradoria. Por quê? Porque na minha dúvida, eu tenho que esclarecer as pessoas que buscam essas informações, a gente tem que dar essas informações. É direito e a gente não pode negar. Então tá aí, gente. Um grande abraço para você que está em casa, para você que nos acompanha. Hoje o nosso convidado foi Wilson Vieira e a gente mais uma vez aqui quer deixar o nosso abraço, o nosso carinho e para você a nossa gratidão pela sua audiência. Um grande abraço.